Olá, estudante, tudo bem com você? Sou o professor Alexandre Claro, da disciplina de História, da área de Ciências Humanas e suas tecnologias. Na aula de hoje, você vai aprender sobre algumas das guerras que estão ocorrendo atualmente, tanto as que envolvem a luta entre outros países, quanto as que são promovidas pela própria população de uma nação, como é o caso das guerras civis. Assim, você vai poder analisar os conflitos de origem política, étnica e religiosa e etc. Vamos lá? Para a gente começar a falar das guerras efetivamente que ocorreram ao longo da história, a gente tem aqui um recorte bastante específico, que são as guerras que começaram a partir do início do século XX. E nesse sentido, não tem como a gente não deixar de apresentar aquilo que é considerado a Grande Guerra, ou efetivamente Primeira e Segunda Guerra Mundial. Ora, como que acaba acontecendo esse conflito que envolveu grande parte, portanto, dos países existentes? Em primeiro lugar, é preciso lembrar o início do século XX. Nós estamos tendo, nesse momento, uma série de conflitos que estão indiretamente e posteriormente vão ser diretamente relacionados à guerra. No caso da Primeira Guerra, é importante a gente lembrar aqui três causas que são fundamentais para entender esse conflito. Quais foram essas causas? A primeira delas é aquilo que a gente vai chamar de imperialismo, ou seja, as potências industriais estavam atrás de matérias-primas, mercados consumidores. Uma outra causa também importante, os movimentos nacionalistas. Nesse momento, há dois movimentos bastante importantes ocorrendo dentro da Europa, o que a gente chama de pan-eslavismo e pan-germanismo. E a terceira causa é o que a gente vai chamar de revanchismo francês. Ora, a França acabou perdendo um território na guerra que ela travou com a Alemanha em 1871 e ela quer retomar esse território da qual nós conhecemos como a região da Alsácia-Lorena. A Guerra Franco-Prussiana, um dos conflitos mais importantes do século XIX, foi marcada pelas grandes mudanças sociais e econômicas que as nações europeias viviam naquela época. Um dos contextos dessa mudança foi o expansionismo e o nacionalismo, uma ideologia que influenciou muito na formação e desenvolvimento de muitos impérios e potências naquele século. Essa guerra, pessoal, foi travada entre duas forças muito influentes na Europa, o Império Francês e o Reino da Prússia. E para entender por que essa guerra aconteceu, é importante ter conhecimento do que estava acontecendo naquela época. Como eu já citei em um vídeo sobre a Primeira Guerra Mundial aqui no canal, o século XIX, influenciado pela Revolução Industrial, pelo imperialismo, expansionismo e também pelo nacionalismo, marcava um período de prosperidade e crescimento para as grandes nações, reinos e impérios. Ora, essa Primeira Guerra Mundial envolveu duas grandes alianças, Tríplice Aliança e Tríplice Entente. Nós não vamos detalhar efetivamente aqui a Primeira Guerra. O que eu quero relatar efetivamente para vocês e para que você tenha aí uma reflexão sobre esse primeiro grande conflito mundial é em relação à perda social, ou seja, as consequências que a guerra acaba tendo para a população de um modo geral e, consequentemente, para o mundo. Quando a gente para pensar sobre a perda social da Primeira Guerra Mundial, nós vamos ter uma média de aproximadamente 10 milhões de mortos e 20 milhões de feridos. Então, um número extremamente grande. Já no caso da Segunda Guerra Mundial, eu quero citar aqui uma frase do importante primeiro-ministro britânico, que, obviamente, participou da Segunda Guerra Mundial, sendo líder do governo da Inglaterra, que é de Winston Churchill. Churchill disse: essa guerra, efetivamente, é uma continuação da primeira. Essa frase do Churchill é importante por quê? Para mostrar que mesmo após o término do conflito em 1918, nós não temos um resultado prático para a paz. Foi criado a Liga das Nações, cujo o objetivo era o de manter a paz mundial, mas desde o início a Liga das Nações se mostrou, de certo modo, incompetente
para resolver os problemas oriundos da Primeira Guerra Mundial. E aqui cabe uma observação importante, que é em relação à Alemanha, o país que, de certo modo, sofreu bastante com o término da guerra e com a imposição do Tratado de Versalhes. Dentro da Segunda Guerra Mundial, como eu salientei tanto em relação à Primeira, o nosso olhar vai ficar especificamente também nas perdas sociais. Se na Primeira Guerra Mundial nós tivemos 10 milhões de mortos e o dobro de feridos, na Segunda Guerra Mundial nós temos aproximadamente 50 milhões de mortos e quase 100 milhões de feridos. Isso dá para a gente perceber, portanto, o grande estrago que essas duas grandes guerras acabaram criando dentro do século XX. Inclusive criando aí uma nova ordem geopolítica após o seu término. Um outro ponto de observação é em relação à questão da guerra dentro do século XX. É a gente pensar numa famosa frase que está presente no título de um livro de um importante historiador, Eric Hobsbawm, A Era dos Extremos. Ao falar do século XX, acredito que você deve pensar muito na questão tecnológica, nos grandes avanços que a ciência acabou tendo. Apesar disso realmente ter ocorrido, ao olhar para o século XX de uma forma mais crítica, o que a gente vai perceber? É o século onde a humanidade acabou atingindo uma maior longevidade, nunca em nenhum outro período da história isso acabou ocorrendo, porém, por outro lado, é o século onde mais se mataram pessoas. E grande parte dessas pessoas que foram mortas em conflitos, portanto, relacionados à guerra. Seja a guerra entre nações, seja a guerra, portanto, civil. Agora vamos falar de um outro conflito bastante importante. 77 anos depois, o planeta assiste com preocupação ao pior conflito na Europa depois da Segunda Guerra Mundial. A Rússia usa sua força e invade a Ucrânia por terra, ar e mar. E por vários pontos da fronteira, inclusive pela vizinha Belarus. A primeira onda de ataques foi de mísseis cruzeiro, artilharia e bombardeios aéreos. Houve destruição de dezenas de alvos militares e perdas civis. A Ucrânia, com menor poder bélico, apela aos cidadãos que peguem em armas para defender o território. O espaço aéreo do país foi fechado para todos os voos. O governo ucraniano diz que a Rússia tomou o controle da antiga usina de Chernobyl e marcha em direção à capital, Kiev. Líderes ocidentais protestam em bloco contra a decisão de Vladimir Putin. O presidente americano Joe Biden disse que os Estados Unidos e seus aliados vão aplicar a maior sanção econômica da história contra a Rússia. A OTAN diz que não vai enviar tropas para ajudar a Ucrânia, mas irá reforçar a presença nos países do leste europeu. Putin revida e ameaça retaliar como nunca na história qualquer nação que tente interferir na ação militar. É um conflito extremamente atual e a gente vai passar aqui algumas informações elementares, até porque esse conflito ainda não terminou. Eu estou falando da guerra entre Rússia e Ucrânia. Essa guerra, que teve início em fevereiro de 2022, envolvendo, portanto, esses dois países, que durante o período da Guerra Fria, a Ucrânia fazia parte daquilo que nós chamávamos de União Soviética, mas que a partir do colapso da União Soviética, nós vamos ter uma aproximação bastante gradativa desse país com o Ocidente. Ora, o que isso vai simbolizar para nós em termos práticos? A Rússia, que hoje é um importante país do ponto de vista de possuir tecnologia relacionada à indústria bélica, e aí nós estamos falando em armas de destruição em massa, e que, portanto, tem um papel estratégico dentro do mundo, vai perceber que a Ucrânia, ao se aproximar do Ocidente, e em especial de uma aliança militar ocidental, que remonta, inclusive, à Guerra Fria, que é a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. A Rússia, portanto, imaginando que essa aproximação da Ucrânia com a OTAN pode prejudicar os seus interesses geopolíticos dentro aí do seu próprio território e, em parte, do próprio leste europeu, acaba declarando guerra
contra a Ucrânia. Isso vai ser considerado pelas próprias Nações Unidas como uma invasão. Obviamente, os países ocidentais não entraram diretamente no conflito, mas estão fornecendo armamentos aí para a Ucrânia para saber se ela consegue efetivamente vencer essa guerra entre os russos. É algo bastante delicado e, como eu coloquei para você, é algo que está em processo, está em andamento. Então, não sabemos o resultado de quem vai ser o vencedor dessa guerra e quais serão as consequências imediatas para o mundo. Porque, mais uma vez, a Europa é que acaba entrando em guerra. Isso aconteceu na primeira, isso aconteceu na segunda, acontecimentos do século XXI, mas agora, nas primeiras décadas do século XXI, eu tenho novamente um conflito dentro daquilo que ficou considerado durante muito tempo como o berço da civilização, o berço do regime democrático. Um outro conflito que merece a nossa atenção está diretamente relacionado à Península Balcânica, que é de um país que atualmente não existe mais, a Iugoslávia. Para a gente entender um pouquinho da história desse país que efetivamente não existe mais, a gente precisa voltar rapidamente ao ano de 1929. É nesse momento que é criada, que surge o reino da Iugoslávia. Qual vai ser uma característica importante desse reino localizado na Península Balcânica? Eu tenho um mosaico muito grande de etnias diferentes, com religiões também completamente diferentes. Então, aqui dá para a gente perceber um pouco desse mosaico. Então, vejamos, eu tenho 88% de croatas que são católicos romanos. Tenho também 90% de bósnios que são muçulmanos. E tenho 99% dos sérvios que são cristãos ortodoxos. Ora, esse mosaico de etnias diferentes, possuindo religiões diferentes, vão ter um momento de união. Esse momento de união acaba ocorrendo algumas décadas depois da existência, do surgimento da Iugoslávia. Isso se dá em 1953, quando o Marechal Tito acaba assumindo o governo da Iugoslávia e consegue manter uma unidade entre essas etnias e entre essas religiões. E, nesse momento, a Iugoslávia é um país satélite da extinta União Soviética. Porém, década de 1980, eu tenho uma União Soviética entrando em crise e eu tenho o próprio Marechal Tito, que é o grande líder, dessa união, dessas diversas etnias, falecendo. A partir desse momento, eu começo a ter uma disputa étnica, eu começo a ter disputa religiosa, que vai acabar causando aí uma grande guerra civil. Essa guerra civil, ela vai promover um movimento de separação, que atualmente a gente vai ter Croácia, Sérvia, Montenegro, repúblicas que antes faziam parte da Iugoslávia, mas que, devido a esse problema de eu não ter mais uma grande liderança capaz de unir esses povos e de eu não ter mais também a própria União Soviética, que tinha também um braço de ferro dentro desse território, eu passo a ter toda essa fragmentação política e o surgimento de diversos países. Vale lembrar que dentro dessa questão, nós estamos falando em guerra civil, eu não posso esquecer do grande número de mortos que acabou ocorrendo em virtude desse conflito. Outra guerra também que precisa da nossa atenção. É uma guerra também que está em processo, é a Guerra Civil da Síria. Para a gente poder entender um pouco da Guerra Civil da Síria, devemos lembrar de alguns acontecimentos relacionados ao ano de 2011. Eu estou falando daquilo que ficou conhecido como a Primavera Árabe. Ora, como que a gente pode conceituar a Primavera Árabe? Momento em que grande parte dos países árabes começam a fazer uma série de reivindicações, uma série de protestos contra os seus governos. Vale lembrar que grande parte desses países árabes tem um governo centralizado, um governo, portanto, extremamente forte no que diz respeito ao controle da população. Porém, com o advento da internet, com o advento da comunicação em larga escala,
grande parte dessa população árabe começa a prestar atenção um pouco nos regimes democráticos que existem dentro do mundo ocidental. E, portanto, começam a pleitear, começam a reivindicar que nos seus países ocorra também uma democracia. E isso acaba surgindo em vários países árabes e, inclusive, em 2011, dentro da Síria, no governo de Bashar al-Assad. Bashar al-Assad tem uma família que governa a Síria já há décadas e, nesse momento, eu começo a ter protestos de grupos querendo o fim do seu governo. Ao lado disso, eu passo a ter um outro problema, que é o surgimento do Estado Islâmico. O surgimento do Estado Islâmico, que vai promover o quê? A tentativa de criar dentro do território sírio um califado islâmico, onde as pessoas deveriam obedecer à Sharia, que é o que a gente vai chamar de lei islâmica. Dentro desse contexto, o conflito ainda não foi resolvido. O Estado Islâmico, ele foi, de certo modo, expulso do território sírio. A Síria hoje tem apoio, da Rússia, mas mesmo assim vive uma guerra civil, já que uma parcela significativa da população gostaria de ver o fim do governo de Bashar al-Assad. Então, temos aqui ainda um problema muito grande, até porque uma porcentagem bastante grande, quase que 1/3 da população síria tem saído do seu país, portanto se tornaram migrantes dentro do mundo. Outro conflito que também precisa de nossa atenção. A questão da guerra envolvendo Estados Unidos e Talibã. Para isso, a gente precisa também voltar ao ano de 2001, mais especificamente os atentados às Torres Gêmeas que os Estados Unidos sofreu dentro do seu território. Vale lembrar aqui que os Estados Unidos nunca havia sofrido um atentado dentro do seu território. O mais próximo que isso ocorreu foi o ataque a Pearl Harbor. E durante o processo de investigação, fica-se sabendo que quem promoveu esses atentados foi um grupo terrorista conhecido como Al-Qaeda. A Al-Qaeda, ela está presente em diversas partes do mundo, mas ela tinha, de certo modo, um apoio muito grande por parte do governo do Afeganistão. E é nesse momento também que um dos grandes mentores desse atentado, Osama Bin Laden, acaba tendo abrigo dentro do território afegão. Ora, os Estados Unidos, com o objetivo, portanto, de acabar com o terrorismo da qual ele sofreu, acaba invadindo o Afeganistão ainda no ano de 2001 e vai passar lá por 20 anos. O objetivo dos Estados Unidos, tentar implantar dentro do território afegão um governo democrático que respondesse, de certo modo, os anseios de uma democracia. Porém, passado 20 anos e, portanto, em 2022, agora para 2023, o governo americano acaba retirando os soldados que estavam dentro do território afegão e, por incrível que pareça, a fragilidade da intervenção americana foi tão delicada que, em menos de uma semana, os afegãos, sob o governo talibã, assumiram novamente o poder político e, portanto, estão governando o território do Afeganistão. Um outro momento, e agora a gente percebe uma certa diferença da ideia de guerra, é em relação ao Haiti. Em 2010, Haiti, localizado, portanto, aqui na América Central e, infelizmente, considerado um dos países mais pobres do nosso continente americano, passa por um grande desastre natural, um terremoto que destruiu grande parte do seu território, quase que toda a capital. Isso fez, obviamente, com que esse país, que sendo o mais pobre, promovesse um grande processo de migração de pessoas para as mais diversas partes do mundo, inclusive o Brasil. E apesar da ajuda humanitária da ONU, apesar da ajuda da qual o Brasil vai fazer parte dessa ajuda humanitária, não conseguiu resolver os problemas vinculados à miséria e à própria destruição. E o que isso acabou causando? O surgimento de diversos grupos que começam a disputar o poder entre si. Não há ainda um consenso, mas alguns historiadores, alguns sociólogos
cientistas políticos já apontam que há, portanto, uma guerra civil para a disputa desse poder político de um país que ainda está sofrendo as consequências desse terrível desastre natural do ano, portanto, de 2010. Aqui nós vamos para um exercício para saber se vocês estão prestando atenção na minha aula. E eu tenho uma grande dica de um filme que acredito que você não conheça. É um filme de uma produção macedônica e inglesa que é Antes da Chuva. Esse filme, Antes da Chuva, discute parte dos conflitos envolvendo a Península Balcânica, portanto, envolvendo cristãos ortodoxos, muçulmanos, albaneses, sérvios. Nesse filme é possível perceber que famílias que viveram muito bem no passado, independente de sua religião, mas após o processo de guerra civil e junto com ele o de fragmentação, começam a ser extremamente rivais, declarando literalmente guerra uns contra os outros. Esse filme é dividido em 3 partes que se entrelaçam de uma maneira bastante poética e bastante também trágica, né? Vale muito a pena assistir, inclusive porque esses conflitos não são bem colocados nos grandes meios de comunicação. Fica, portanto, essa dica. Aliás, é um filme que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro. E agora, aquela nossa frase final de reflexão, né, da nossa aula de hoje. E aqui com um detalhe bastante pitoresco. Essa frase é de um personagem de HQ, ou um personagem do grande meio de comunicação, que é o cinema, que é o Capitão América. A vitória às custas de inocentes não é vitória alguma. Capitão América. Pessoal, não esqueçam de consultar os links na plataforma. Lá você vai poder aprofundar os seus estudos sobre esses diversos conflitos que apresentamos na nossa aula de hoje. Até uma próxima.